Hoje nós iremos estudar um capítulo que quase ninguém conhece, o título. É a volta de Jesus. Ninguém conhece. Quase ninguém conhece. Ninguém ouviu falar, né? E na semana que vem nós vamos encerrar com o capítulo 20, né, que tem por título A Herança dos Santos. Né? O último capítulo desse livro chama A Herança dos Santos, o galardão. E se a gente fazer a conexão do tema da semana que vem com o tema de hoje, a gente lembra lá de Apocalipse, quando Jesus diz assim, ó, eis que venho sem demora e o meu galardão, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Né? Então, a gente imaginou que o tema da volta de Jesus seria o último, na verdade, o último será essa herança, né? Esse galardão que Deus tem preparado para cada um de nós. E hoje nós vamos estudar sobre a volta de Jesus. Irmãos, eu apelo para que você leia esse capítulo na sua casa, no seu devocional, parágrafo por parágrafo, mastigando ali, considerando as orientações que são dadas aqui, porque como a gente está fazendo por pontos, né? Não são tópicos, não são capítulos, não são parágrafo por parágrafo, mas leia, estude em casa esse capítulo, porque é muito importante. A respeito da volta de Jesus, né, essa igreja só existe por conta desse glorioso evento proposto. Na verdade, a volta de Jesus é a nota tônica de toda a Escritura, do Gênesis até o Apocalipse. Deus quer transmitir uma mensagem. Jesus vai voltar. E aí o porquê é esparramado por toda a Bíblia para nos ensinar o porquê. Mas fato é que ele vai voltar. E aí a gente poderia considerar quantos textos para cada capítulo a gente está considerando? Pelo menos 2. Mas a gente poderia falar vários textos aqui para introduzir a temática da volta de Jesus. Mas eu escolhi, dentre vários, eu escolhi um que para mim é especial. Tessalonicenses, capítulo 4. Abra a sua Bíblia aí. Eu poderia utilizar, quem sabe, o famoso João 14, não é? Quando diz lá, voltarei, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, ele teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei para receber vocês para mim mesmo. Então, mas João 14 é um texto chave, um texto importante a respeito dessa temática, mas também poderia citar, quem sabe, Apocalipse 1, 7, quando diz que eis que venho com as nuvens dos céus e todo olho verá. Ou quem sabe Tito, capítulo 2, quando diz a respeito da volta de Jesus, fala que é uma bendita esperança. Tito capítulo 2, né, versículo 13, fala que a volta de Jesus é a bendita esperança do cristão. Se eu perguntar para você, a notícia, a boa nova de que Jesus vai voltar e ele está para deixar o santuário celestial para vir nos buscar, essa é uma notícia que te traz medo ou te traz esperança? Ela deve ser uma notícia de esperança, né? Por isso que Tito, Paulo... Se eu tenho esperança e medo. Às vezes você tem esperança e medo, né? Também. O medo é um sintoma de despreparo, não está se preparado. Isso. E a esperança, mesmo cheio de defeitos, estou me preparando. Exato. Mesmo cheio de pecado, estou me preparando. E foi por isso que ele veio, né? Sintetizou. A esperança é aquela coisa, né? Estou me preparando, estou no processo, estou na jornada, mas estou na jornada. Estou segurando na mão de Deus. Caindo, ele me levanta e assim vai. A bendita esperança da volta de Jesus. E o medo, O medo, a insegurança transparece. de que a salvação, nosso Senhor entendeu? Nós somos salvos por Ele, a cruz vale lá atrás. E vale da eternidade. Então nós vamos aceitar isso aí, que está valendo. O Senhor Cristo, todo dia, mandou Para ser preenchido. Olha, Vi, para você e para todos que têm esse sentimento de receio, de medo, eu creio que aquela máxima, eu creio que cabe aqui. Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder.
Porque tudo que era necessário para que eu fosse salvo, ele já fez. Então se agarre à promessa de que ele pode nos salvar e ele quer. Você quer? Ele mais ainda. Então se agarre nessa declaração que ele faz. Não tenha medo, né? E não temas. Não temas. Não temas porque eu sou contigo. A bendita esperança. A bendita esperança. Mas por que eu considero a temática da volta de Jesus a partir de Tessalonicenses especial também? Porque os historiadores dizem que 1 Tessalonicenses foi a primeira das 14 cartas de Paulo. Você sabia disso? Paulo escreveu 14 cartas, Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, uma sequência de cartas, 14 ao todo, se considerarmos Hebreus. Mas Tessalonicenses é a primeira de todas elas. E a primeira, ele fala dessa temática com uma empolgação que deve contagiar a mim e a você. E aí quando ele diz aí, no versículo 16 e 17, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Aqui diz, nessa versão que eu estou utilizando, todos acharam? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, de todas as declarações que Jesus vai voltar, a de João 14 é a mais importante, a mais citada, porque é o próprio Jesus dizendo, voltarei. Mas aqui Paulo dá uma ênfase importante em alguns eventos, inclusive, que acontecerá. Ressurreição dos mortos. Quem é que já viu isso aqui? A gente só ouve falar e crê pela fé. Mas aqui Paulo está dizendo que quando Jesus vier, ao ressoar da trombeta de Deus, lá em Coríntios 15, ele diz, a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. E ele diz aqui, e nós os que estivermos vivos, ele está falando de nós, aqueles que têm o potencial de estarmos vivos por ocasião desse evento, fazemos parte dos 144 mil, aqueles que não passarão pela morte física. Então, juntamente com os ressurretos, seremos então, só então, transladados ou arrebatados, o verdadeiro arrebatamento, que é seguido de forma audível, de forma visível, nada secreto. Tem como uma coisa dessa ser secreta? Trovões, relâmpagos, trombeta, ressurreição, transformação, transladação, não tem como um negócio desse, um evento desse, o maior de todos, ser secreto. Você viu? Ninguém viu. Mas eu creio que é da forma como a Bíblia está dizendo, de forma audível e visível, todo olho vendo, né, conforme a Bíblia diz em outra situação. Então eu creio que essa promessa, se ela ainda não é, ela deve passar a ser a nota tônica da nossa vida. Porque não adianta muito ela ser a tônica da Bíblia, de capa a capa. Lá em Gênesis 3,15 é prometida a vinda de um Messias, aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. E lá em Apocalipse, diversas vezes dizendo que esse que vem sem demora. Mas não adianta nada ela ser a nota tônica da Bíblia se ela não ser relevante para mim e para a sua vida. Então que ela seja de fato relevante para as nossas vidas. Hoje, amanhã, depois, até que ele venha. Amém. Amém? Então a gente poderia passar estudando esse tema aqui só através desses textos, mas a proposta é a gente estudar alguns comentários desse livro. Então é o capítulo 19 do livro Eventos Finais, e a gente vai considerar alguns pontos, não todos, por conta do tempo. Inclusive a gente já estudou com o Iago hoje à tarde, peguei ele e falei, vamos estudar hoje aqui, tira logo as suas dúvidas, pergunta logo o que você tiver de perguntar, para que os irmãos lá na hora tenham a oportunidade também de participar. Eu quero considerar a partir desse último tópico aí da página 167, que tem por subtítulo aqui, Deus anunciará o tempo da vinda de Cristo. Eu vou ler e a gente vai considerar. Nuvens negras, densas
e densas subiam e se chocavam entre si. A atmosfera se abriu e recuou. Podemos, então, olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. Órion, já deu uma pista. A voz de Deus vem a partir da Órion. O que é isso? A constelação de Órion. Né? A gente sabe que alguns grupos de estrelas recebem nomes. E um dado interessante a respeito de Órion. Órion é um grupo de constelações de estrelas que pode ser vista lá do Japão e também do Chile. Pelo posicionamento. É isso. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Desde o Oriente até o Ocidente. Desde o Oriente até o Esse Ocidente. é um ponto estratégico no céu. Um ponto estratégico celeste, onde todos possam ver. Exatamente. Não importa o ano, não importa na cartografia onde você estiver, você irá ver a constelação de Órion, né? É um ponto estratégico. Exatamente. A constelação de Órion está num ponto estratégico. O planeta todo vê. Então, se pode estar lá no Japão, vai ver. Está lá no Chile, que é outra extremidade, No Oriente também vai Médio ver. No Oriente Médio, onde tiver, vai ver. Por isso que a Bíblia tem condições dessa promessa se cumprir, porque a Bíblia diz que todo olho verá. E não é pela televisão, pela internet, pelo satélite, como alguns pregam por aí. É olho mesmo, visível. E o fato de ser lá de Órion é que dá essa possibilidade de que, de fato, ela se cumpra. Quando eu estava lá no sítio, a gente apagava as luzes e ia lá para a parte externa do sítio para contemplar as estrelas. E a gente descobriu que as Três Marias, lembra? As famosas Três Marias, ela está basicamente no meio da constelação. Então eu falava, filho, acha aí onde é que está as Três Marias, porque se a gente considerar as Três Marias, a gente vai estar considerando a constelação de Órion e foque, porque é de lá que vem o nosso Senhor. Amém. E aí, então, Cruzeiro do Sul, né? Muitos marinheiros, quando não tinha Bíblia, viajavam baseado pelas estrelas. pelo Cruzeiro do Sul, porque tem o Cruzeiro verdadeiro e o falso. Todos os dois se apresentam no mesmo dia, no mesmo dia. Então, quando Deus criou a terra, criou o céu, a terra, as estrelas, assim, ele já deixou já justamente uma pista de onde ele viria lá Lá na Deus é... Um ponto estratégico. no Ele já deu um jeitinho para Não que esse povo com Por essas favor. naves e essas coisas, né? Vai desmantelar tudo e Não tudo. tem como chegar No- nesse no contexto de vida de cidade, a gente quase não percebe as estrelas, né? Então, lá quando eu estava lá no sítio, a gente aproveitou essa oportunidade para ensinar, para impactar a vida das crianças, né? E E terminar o culto, então a gente embora para olhar, vamos olhar, contemplar. apaga a luz e vamos tentar identificar onde é que está as Três Marias e saber que é de lá que vem o nosso Senhor. Bem? Lá, pulando aí para a próxima página, lá no finalzinho, diz assim no parágrafo, o último parágrafo, ó, quando a voz de Deus der fim ao cativeiro de seu povo, haverá um terrível despertar daqueles que tudo perderam na grande batalha da vida. Entenderam essa declaração? Quando a voz de Deus der fim ao cativeiro, que cativeiro é esse? O cativeiro é a morte física que a gente passa hoje. Isso a Bíblia chama de cativeiro. É o cativeiro do inimigo. Porque quem morreu, Está cativo. ressuscita, se levantar. Quando morre nesse plano físico, está cativo de Satanás. Está na sepultura. Mas quando Jesus vier, quando for ouvida a voz de Deus, aqui diz que Deus dará fim ao cativeiro do inimigo. Porque haverá o quê? A gente leu em Tessalonicenses? Ressurreição. Ou seja, o cativeiro de Satanás deixa de ter feito porque o poder da palavra de Deus é maior do que qualquer inimigo. Então, a minha palavra, essa é a minha palavra, no início e no fim. No início, certamente morrerás, e na volta dele, Certamente ressuscitarás. É do início ao fim, Do início ao fim. como diz Isaías, né? o domínio é de Jesus. O domínio é de Jesus. De uma extremidade à outra. E aí, essa parte que você aí, fala que os ímpios, então, né? Eles que não
vão fazer parte do grupo, desse grupo seleto que vai ser salvo, eles vão, então, se despertar e entender agora o que eles perderam. O que perdeu? É isso? E aí, eu vi uma citação uma vez, dizendo assim, você pode até viver sem Deus, mas será terrível morrer sem Deus. Terrível declaração. Pode Você até pode viver. você pode até escolher viver sem Deus, mas será terrível morrer Sim. sem Ele. Impactante, não é essa declaração? E faz Porque quando jus, você morre, você não pode nem pensar, nem escolher, nem escolher. nem amar. Você não pode. A visão, Você não tudo pode preto. escolher, Tá tudo preto. escolher Deus estando morto. Ou seja, o tempo de escolher a Jesus é quando? Agora. Agora, Enquanto enquanto estiver estamos vivo. vivos. O que você prefere? Você estará Olha, aqui. Vi, o que é preferível? Um cachorro vivo ou um leão morto? Cachorro vivo. Cachorro vivo, porque o cachorro vivo ainda tem condições de interagir, de manifestar alegria e tal. O leão morto, para que serve? Enfim, Pra que serve? olha só, na próxima página, 169, o primeiro tópico, surgirá logo no Oriente uma pequena nuvem escura. Escura? Ué, eu sempre achei que era uma nuvem branca. Aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. Será a nuvem que rodeará o Salvador, e que, à distância, parecerá estar envolto em trevas, em escuridão. O povo de Deus saberá ser este o sinal do Filho do Homem. Eu me lembrei de Mateus 24:3, quando os discípulos estão perguntando, Senhor, quando será que acontecerá tudo isso? E que sinal, é no singular, que sinal haverá da tua vinda? O sinal é esse. É o pontozinho luminoso. E aí, por que está envolto em trevas? Porque se você tem um ponto luminoso, o que fica em redor acaba sendo mais escuro do que o ponto luminoso. Está. Então, Jesus, ele destaca. Então, tudo que fica em volta acaba sendo escuro. Nuvem negra, Né? Nuvem negra. Só que, à medida que essa nuvem pequena, da metade do tamanho da mão de um homem, se aproxima, a gente percebe, né? A gente percebe o tamanho da nuvem, e aí sim, é uma grande nuvem branca, porque é formada não de fumaça, não de atmosfera como a gente conhece, mas é formada de anjos, anjos que escolheram permanecer ao lado de Jesus, e são fiéis até hoje. Então, essa grande nuvem é formada por anjos, e é nessa nuvem que Jesus vem, vestido de branco, com a coroa na cabeça, e simbolicamente falando, né, Apocalipse 14, com a foice afiada na mão, para fazer a colheita da terra, que estará madura por ocasião, para levar o trigo, né, os salvos, para o celeiro celestial, enquanto que tem a ordem de um outro anjo para fazer uma outra ceifa, que é comparada ao joio, à uva, para ser pisada no lagar de fogo. Não é? Então, essa é a descrição aí do sinal. Qual é o sinal que os discípulos perguntaram? O sinal é o próprio Jesus aparecendo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E Satanás não vai conseguir imitar isso. Se não vem ensino, né? Mas ainda não. Deve estar de outra forma, mas Não vem ensino. Para quem não Vai conhece, vir para dar recompensa. ele vai na própria terra. Só que todo olho verá. Quando ele fazer a personificação, ele pode tocar na terra. Só que Jesus, fala que na sua segunda vinda, ele não vai tocar na terra. exatamente. É um ponto. Interessante também se o diabo se manifestar. Manifestou em São Paulo. Só por São Paulo vai ver. Exato. Está limitado. E todo olho verá. E aí o pessoal começa a filmar e a jogar. Só que aí não é uma contrafação. Só que tem gente que estuda a Bíblia e acredita. Vai acreditar. Estando em São Paulo, Exatamente. Não. Esse é o problema, que o povo de Deus É limitado. não será enganado, né? E se ele souber dando. Se vos disser que ele está no deserto, não acreditei. Se disser que está no interior da casa, não dê crédito. Se manifestar e se propagar Ele sabe em se derredor da terra. Satanás. ele trabalhava lá com Deus.
Pois é, mas se ele tentar fazer a personificação de Jesus, ele vai estar tudo na terra. Não tem como. Não, porque ele é limitado. Deus limitou ele à terra e no final, lá em cima do. Ele está fazendo tudo que pode, porque a sabe que Jesus está no caso. Ele até demonstrou interesse em imitar a volta de Jesus exatamente como será, porque ele conhece as profecias muito mais que nós. Porém, ele é limitado, ele não pode fazer o que ele quer, ele só vai aonde Deus permitir. Então, está escrito, Deus não permitirá que ele imite a volta de Jesus tal como está registrada, tal como será. Então, se ele não pode imitar exatamente como será, ele vai ficar tentando fazer da forma mais próxima possível para tentar enganar o máximo de gente. Porém, aqueles que estudam a profecia, estudam a Bíblia, não será enganado. Então, por isso que o convite do Senhor estude Bíblia e estude profecia. Porque a única igreja que ensina é adventista. E eu vou que aguarda a volta de Cristo. Então, se nós não estudarmos isso aqui, se Jesus está na esquina, acaba gritando. Porque muitos vão gritar, porque quando ela fala assim, olha, eu sempre falei que era domingo. Agora tem um povo dizendo que é o sábado. Não é mentira. Não é verdade. Eu tenho todo 40 anos na igreja, 50 anos, nasci na igreja, dizendo que é. Porque não estudou, não é nada. Mas tem que estudar. E muito, muito. E aí a gente vê como eles vai- pregam na quarta do domingo. Poxa, Quando a gente vê algumas coisas assim, eu falei, gente, eles pregam com tanta convicção que se a pessoa não estuda, ele cai. Ele acha que é domingo. Porque é como eles falam, o domingo é o dia do Senhor, este é o sábado que o Senhor instituiu. E eles falam com tanta convicção que se você não tiver arraigado na verdade da palavra de Deus, você aceita. aí fala assim, eu estava errado o tempo todo, não sabia. Aquele dentista, vou sair daqui. Mas não, perda total. Que traz Perda total. Eu conheci um rapaz que ele era da igreja adventista. Aí, eu morava no sítio ainda. Ele era da igreja, saiu, entrou na igreja que tinha, que ele disse que tem poder, né? Pegava um negócio assim, mano, pegava um trem lá. Ele disse que nem a gente fala. Arrastava assim pelo chão, saía arrastando, e dando cada grito. Caiu um bocado assim, ó, parecendo uma cobra, arrastando pelo chão. Eles dizem que é o Espírito. Moço, eu nunca vi uma coisa. E ele dentro, irmão, dizendo que ele estava de outra igreja, saiu da igreja adventista, porque não tinha poder. Eles falam que a igreja adventista não tem poder para curar uma pessoa. A pessoa está doente, ora. Às vezes a cura não é instantânea. Deus, a igreja pode. Não, eu falo Depende gente, da- irmão, de orar por uma pessoa e não ter o poder da pessoa ficar curada. Se Deus quiser, ele Não é? Você vai desculpar. Esse momento, Deus não permitiu ainda o povo de Deus fazer. O povo de Deus vai fazer esse momento de orar e curar E curar. no momento exato. No lugar, eu tenho que estar pronto, cheio, transbordando do Espírito Santo, para que Deus sinta a necessidade de usar. Deus vai usar. É simbólico. Exato. Né? Agora, fazer simplesmente por fazer, Deus não. É exibicionismo. Não, Deus Na não é verdade, só os holofotes diminuindo. Ó, vamos lá aqui agora, ó, tá vendo aí? Deus não é isso. Deus quer nos usar. Agora tem muita gente querendo usar Deus. Aí é contrário. Aí Aí não eles dá, né? buscam o Usar o poder. Espírito Santo, não pode. Os igrejas sabem que é veneno pura. Né? não se for perfeito. Olha, um detalhe importante que eu percebi que o Roberto falou foi que eles estão tentando dizer que o domingo é o dia do Senhor. E olha que na Bíblia que eles mudaram quantos dias tem na semana. Só tem sábado e domingo. Só que eles domingo significa dia do Senhor. Foi eles que mudaram isso. Mas, na época de Jesus, era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, se chamava dia da preparação, e o sábado era Shabat Shalom. Só tinha dois. Shalom não, é Não tinha que Shabat. ser seguro.
Já não é Só tinha dois paz. que tinham nome. Eles mudaram o nome da sexta no domingo. Exatamente. Isso não deveria ser novidade para nós, porque Daniel, capítulo 7, versículo 25, está escrito: surgiria um poder, 600 anos antes de Jesus, está escrito que surgiria um poder que mudaria os tempos e a lei. Ou seja, a forma de mudar, de nomear os dias da semana e a lei. Então, está escrito que viria. Eles não também, mudaram o Porque nome. o calendário de Deus era um. Depois veio o gregoriano, depois veio o gregoriano, O calendário. romano, 6, e mudou os tempos da lei, para confundir, porque alguns você se perder, para Yeshua Hamashia, sei que lá, o que fala que é tal dia não é esse dia, tal dia não é assim, né? Mas é uma confusão, porque eles mudaram. Mas, claro, Deus ele pode mudar o que for. Primeiro dia da semana, segundo dia do sétimo dia, como sabe? O sétimo sempre será Sempre será o sétimo. sábado. Mas de segunda sem primeiro, primeiro sem segundo. E só uma curiosidade, para endossar, para endossar uma coisa sobre não adorar o domingo. O domingo era o dia da adoração dos romanos. Era o dia em que os romanos adoravam o deus do sol. Tanto que, em inglês, domingo é Sunday. Em domingo, a palavra domingo em inglês é Sunday, dia do sol. Dia do sol. Só que esse argumento não é tão forte porque sábado em inglês é Saturday, que é dia de Saturno. Então acaba sendo empata aí. Então o argumento não é isso. O argumento é o dia do Senhor é o sábado. Mas o Sunday tem, mas o domingo tinha uma influência muito forte na cultura Sempre, pagã. exato. Desde o Egito e vai até o último império, Eles Estados Unidos da América. eram influenciados por qualquer coisa. Página 171, no primeiro parágrafo, diz aqui: o Filho de Deus, está falando de mim e de você, ó. O Filho de Deus. 171. O Filho de Deus, falando de mim e de você, ficará tomado de terror à primeira vista da majestade de Jesus Cristo. Foi o que Levi expressou ali, né? À primeira vista dá um... Porque você está na presença do Deus Santo, do Deus Altíssimo, do fogo consumidor. Então está escrito, ó, que em primeiro momento dá aquele sentimento aqui de pavor. Qual foi, o irmão, desculpa aí, qual foi que você falou? Página 171, Sim. no parágrafo 1º aí. O Filho de Deus. Então diz aqui que o Filho de Deus ficará tomado de terror à primeira vista da majestade de Jesus Cristo. Sentirá que não pode viver em sua santa presença. Mas, como ocorreu com João, vem-lhe a palavra: não tenha medo. Jesus colocou a mão direita sobre João e o ergueu de sua posição prostrada. Ele fará o mesmo a seus filhos leais e confiantes. Amém. Isso aqui é promessa. E todas as promessas de Jesus a gente pode reivindicar se a gente estiver em harmonia com a sua vontade. É promessa do Senhor. Você está em harmonia com a vontade dele? Senhor, o Senhor prometeu que quando eu estivesse com medo, o Senhor disse para mim: não ter medo. Não ter medo, não temas. E aí diz aqui que botar, assim como ele colocou a mão no ombro de João, né, garantindo que para que ele não tivesse medo, está dizendo aqui que o mesmo acontecerá o fiel Filho de Deus. Então a gente pode se agarrar a essa promessa. Senhor, eu estou com medo. Eu lembro lá que eu estudei isso, eu vi isso, mas o fogo é consumidor da tua presença. Mas lembra-se que nesse momento nós já teríamos sido transformados no abrir e fechar de olhos. Do contrário, a gente seria fulminado, como serão os ímpios. Então é necessário que a gente seja transformado à imagem e semelhança de Deus, num abrir e piscar de olhos, revestido da glória que Adão tinha antes de pecar, para que então a gente possa contemplar essa cena. Do contrário, nenhum ser humano suportaria. Sobre eles, não querer ver a face. Porque sabe que se vê a face, morre.
nem teve lá quando Moisés subiu ao monte para subir as tábuas dele lá. Ele queria ver a face. Ele queria ver a face dele. Se ele vê, se ele Ele vai morrer. passar pelas costas, com a mão aqui ainda. Ele estava com o rosto brilhante. Quem está lá embaixo é como se fosse uma luz do sol com a cara de. Teve que colocar o É véu. porque eles não aguentavam olhar para Moisés. Viu as costas da mão. A luz é forte demais e Não é? É porque Centenas a de gente, vezes mais forte que comparado, o sol. é porque a gente, O sol da justiça. comparado a um ser que é glorioso, que já existia antes de tudo, que criou tudo, e que e um ser pecaminoso, que só serve para desmatar o planeta, a gente é comparado a menos que uma formiga. Nada. meros mortais. Mas a bênção do evangelho, da graça é isso. É pegar um ser, nada, um pó, um vermezinho de Jacó, aceitou, se submeteu, está disposto a cumprir a lei do meu reino. Sim. A graça é essa. Vai ser transformada a minha imagem e semelhança e vinde benditos de meu Pai. Né? Então isso é graça, não tem mérito nenhum. Não tem nada que eu possa fazer ou deixar de fazer para merecer isso. É só pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É o dom de É dom de Deus. Como é que a gente vai... Está sempre só os salvos obedecem. Só salvo obedece. Na próxima citação, ainda na página 171, no finalzinho aí, o último parágrafo diz: por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios serão eliminados da face da terra, consumidos pelo sopro de sua boca e destruídos pelo resplendor da sua glória. Cristo levará seu povo para a cidade de Deus e a terra será esvaziada de seus moradores. Isso aí. Então, na vinda de Jesus, a vinda literal, com poder e grande glória, ao contemplar a face de Cristo, nós já teremos passado pela transformação. Porém, os ímpios serão eliminados da face da terra. Quem é que vai ficar nessa terra desolada? Só Satanás e os seus anjos. Para contemplar durante 1000 anos, rapaz, olha só o estrago que a nossa decisão lá no céu, há 6.000 anos atrás, a miséria que nós 6 causamos. mil anos atrás. E olha, Assim, olha as coisas que nós perdemos. Olha A só. eternidade sentenciada agora à morte. Tudo por conta do orgulho, porque Jesus nos deu a oportunidade de reconciliação. O orgulho, olha só, o resultado da nossa rebeldia. e olha, E todo aquele que for rebelde aos planos de Deus, à conduta de Deus, à condução de Deus, e olha também. que os anjos de Satanás vão ficar com angústia, porque por que fui acreditar nisso? Olha agora o que a gente fez. Que nem os ímpios. Só que aí já não terão mais oportunidade, viu, Guinho? Será? Não sei. Porque Deus tinha dado oportunidade para Antes deles serem expulsos do céu, antes daquela batalha lá de Apocalipse 12, antes daquela batalha, eles tiveram oportunidade. Tanto é que foram 50% dos anjos. Só que aí, como Jesus argumentou, alguns que tinham passado pelo lado do inimigo, voltou. E aí deixou de ser 50% para ser 1/3 de perdidos e 2/3 de redimidos, de salvos, de fiéis, né? Aí a gente vê aqui uma cena assim, gloriosa, quando Jesus começar então a chamar os justos, aqueles que morreram, e aqueles que estão nas perseguições, saindo das montanhas, das cavernas, né? Os mares, os rios. E os mortos, aqueles que morreram, que seus corpos foram sepultados na terra, no mar, queimados e tal, e essas pessoas ressurgindo e vindo. Então, assim, isso é uma cena indescritível. 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 A gente vê os justos mortos vindo. De Adão para cá. Imaginem aí. E a outra cena foi a que você falou. Quando Pois os não justos logo vi estiverem subindo, não é os isso. mortos então pedindo às montanhas, caia sobre nós, nos esconda na face Na deste, face. né? E aí, então, assim, duas cenas. Bem opostos. Surpresa. Bem opostos. A grande pergunta é de que lado nós estaremos.
como Satanás ele não tem mais o poder de mudar, de transformar, talvez, e porque queremos isso aqui outro, o Espírito é o mesmo, que quando a cidade santa descer, vamos invadir. Exato. Lá, né, nós somos mais do que eles lá dentro. Vai agir pela argumentação lógica, né? Aí já é pós 1000 anos. É interessante dessa situação é que grupos de pessoas vivos que aceitaram a Jesus, que aceitaram ser justificados por Cristo, serão transformados à imagem e semelhança de Deus, vão se unir ao grupo de mortos em Cristo que ressuscitarão glorificados. Grupos de mortos que morreram sem Cristo vão permanecer mortos. E grupos de ímpios que estarão vivos vão morrer. Isso aí. Então a terra vai ficar desolada, sem a presença humana, porque os que morreram sem Cristo vão permanecer mortos, e os que estarão vivos naquela ocasião sem Cristo vão morrer. Então a terra vai estar desolada, esbagaçada pelas pragas, Então, assim como o Egito, as pragas lá, e só vai permanecer nessa terra durante 1000 anos somente Satanás e os seus anjos, para contemplar o resultado da sua rebelião. E aí a ressurreição dos ímpios, para receber então a sua recompensa eterna, que será a destruição, é pós os 1000 anos. então, os que morreram sem Cristo já nem vão pular para a segunda etapa, porque é a morte eterna. E eles vão passar pela morte eterna, porém, em um Eles vão segundo, passar pela morte eterna, mas eles vão ressuscitar de novo. O alimento Será a terceira vinda de Cristo. Agora tem pastor pregando aí que Deus vai vai ter nova chance. então, é isso que tá. Aí é que, por isso que a gente precisa estudar. O inimigo, ele sempre quer apresentar para nós uma segunda chance. Batista. Ó, eu já apresentei a segunda chance através do purgatório. Grande massa da população católica, que crê, aceitou uma segunda chance, purgatório. Os evangélicos que têm Bíblia e tal, como é que eu vou fazer? Arrebatamento secreto, uma segunda chance. É uma teoria, é uma doutrina de segunda chance. Mas o cristão bíblico, ele não se apega a, se eu não for na primeira remessa, eu vou na segunda. Meu amigo, se você não for na remessa Acabou. primeira, Primeira, já era. Já era. não. Você só tem a primeira e única chance. Única. Só tem a primeira. Se Você você tem a não segunda, escrever o não tem a seu segunda, nome não. no livro da vida, e através do batismo, o seu nome está no livro da morte. Permanece lá. Só no batismo, você seu passaporte, né? Começa por ali, receber os carinhos. Em vida, né? Em vida. Em vida. Para continuar vivo eternamente. Cai no Espírito Santo diariamente, ó. O agente selador, né? Eu vejo o Espírito Santo como agente selador. Só para não ficar na dúvida, o que é arrebatamento secreto? Aí assunto para um outro episódio. Lá em casa você me explica. Essa pergunta você não fez lá na hora, tá vendo aí? O último parágrafo aí do capítulo da página 172 diz que isso aqui eu aprendi lá estudando com Iago, olha só. Todos nós entraremos na nuvem e levaremos 7 dias para subir até o mar de vidro. Lembra que Jesus vem nas nuvens dos céus? Do céu. Aqui está dizendo que nós vamos entrar nessa nuvem, os salvos, né? Os salvos vivos transformados e os mortos ressuscitados glorificados, que na verdade nesse momento vai ser um grupo só. Todo esse grupo vai entrar nessa nuvem. Pensa numa nuvem grande. Vai entrar nessa nuvem e aí é dito aqui que nós vamos viajar para o céu numa viagem de 7 dias até chegar no mar de vidro. Eu sempre tinha na mente, né, uma nuvem, como um trem, uma coisa assim. E Iago falou assim, pai, sabe o que eu estou assimilando isso aqui? Um grande elevador. De fato. Né? Trem anda na vertical e na horizontal. E o elevador na vertical. Então, de fato, a ilustração do elevador é mais apropriada. Pensa na nuvem. Nesse livro aí, e uma planície de 600 mil quilômetros quadrados para Nova Jerusalém. Ó. Caramba! E Elias e Enoque, que não morreram, vai representar as pessoas que não morreram e foram arrebatadas. E Moisés vai representar as pessoas que morreram E foram ressuscitados. Glorificados. Perfeito, Iago. Isso aí, exatamente. Isso aí a gente viu em lições anteriores,
Isso prova que você assimilou a mensagem e está fixada na mente, né? Isso é importante. Fala, benção. Lá a gente vai ser. A gente vai passar por todos os sofrimentos, mas olha o lado bom. Você vai ficar 7 dias numa nuvem, fofinho. Aí, né? Subindo. Aí quando você já chegar lá, você já vai. Já vai estar no paraíso. Pensa que bênção, né? Já vai ter entrosado. Já vai estar entrosado. Vai ter 7 dias para entrosar com Já vai conhecer os irmãos. os outros salvos, né? Já vai subir. Olha, eu fico imaginando essa cena, rapaz. A gente ficar aqui, ó. Da ida já perto na ida. Isso aqui daria. Aí eu pergunto, por que 7 dias? Porque quando a gente chegar lá, a gente já vai estar, a gente vai Chegar no sábado. contemplar a face do Criador. Eu imagino, não sei se é essa a resposta que você tem. Eu imagino que o porquê 7 dias, porque para que pessoas que serão salvas, que não tiveram a oportunidade de guardar um sábado sequer conscientemente, nesse momento tenha a oportunidade de guardar pelo menos um sábado antes de entrar de fato na Jerusalém. No sábado eterno. Essa é a resposta assim? Eu já Então, porque tem gente que morreu sem ter conhecimento e Deus. Lutero não guardou o sábado. Essa pandemia aí fez essa lição aí, viu? Porque os salvos Pessoas que que vai, não queriam guardar, que não tinha tempo, correria, guardaram. vai ser salvo. Ficaram lá. Os salvos imediatos são aqueles que Passado agora. investiu toda a sua fortuna em prol do Evangelho. Então você vê que a adorador da cruz não teve oportunidade antes de guardar o sábado. Não, pode ser que ele tenha guardado o sábado, porque é possível, a gente não sabe, é possível que ele seja um judeu ali e ao longo da sua vida ele tenha guardado o sábado, mas transgrediu. Mas essa resposta específica é para aquela pessoa que não tem nem noção de que era necessário guardar um sábado, mas morreu ali fiel à luz que tinha. Então esse vai ser, pela justiça de Deus, será contemplado pela graça. E então, nessa subida, nesse elevador celestial, angelical, terá a oportunidade de guardar pelo menos um sábado, conforme a lei de Deus. Minha mãe era Você faz católica. uma viagem. Mas minha mãe era ignorante da palavra. E tinha Santa Maria, Maria Pepe Socorro, Maria Santíssima, Maria da Missionária da minha mãe. Esse monte de porcaria, eu vou quebrar um para a senhora ver que não tem nada dentro. A senhora está botando a sua mãe no disco que não vale nada, mas é dinheiro. Aí ela disse, meu filho, aí a salvação só pelo Filho de Deus. Aí chegou o Adventista da promessa, dando um santo para minha mãe, ela disse para ele, você fica com os seus santos, eu fico com o meu. Eu falei, eu estou dando isso para minha mãe. E ela aceitou. Duas imagens. Já meu pai conhecia a Bíblia, mas era vida natura de jogo. Aí é a diferença, né? É isso. Então, Era um homem Deus fará esse julgamento e que tenha certeza que nenhum ímpio, por mais camuflado que seja, entrará no céu. E nenhum Injusto. alguém que foi justificado, por mais que aos nossos olhos não entrará, mas se for justificado por aceitar a justificação de Cristo, tenha certeza que esse vai entrar. Porque Deus é quem vai fazer esse julgamento, né? E Deus é juiz. O juiz é justo. Isso aqui é interessante, ó. Na página 173, no capítulo, no parágrafo, diz assim: vi então um número muito grande de anjos trazerem da cidade coroas gloriosas, com os nomes escritos, uma para cada santo. Onde é que a nuvem abriu a porta lá no céu? Vocês lembram? Eu li aqui. A nuvem, a gente entra na nuvem aqui, ela leva, chega lá, a gente abre a porta, vamos dizer, e a gente aqui diz que a gente vai o ponto final não, o andar que a gente vai se deparar é chamado aqui de o mar de vidro. Só que a gente chega no mar de vidro, a gente contempla a cidade santa. E lá da cidade santa vem anjos com coroas na mão. Vão ser muitos anjos. Anjos vindo da cidade santa,
com coroas na mão, e a gente está aqui no mar de vidro, quem sabe a árvore da vida de um lado, a outra árvore da vida, é uma árvore da vida só que uma tem um tronco na margem, outro tronco na outra margem, se conta assim a descrição. A gente está nesse ambiente, mar de vidro, árvore da vida, e lá na frente, a cidade santa. E a gente olha e vem anjos na nossa direção com coroas na mão. E olha que O nome é personalizada. Tem lá seu nome. O que ele faz? Ele entrega Jesus. Jesus, estão aqui as coroas. E aí Jesus pega essas coroas. E olha que vão ser muitos anjos, porque vai ser as pessoas. Quem são esses? Todas as pessoas que vão comer no céu. Tá. E Apocalipse 3:17 fala, né, que a gente vai ter um novo nome. Um outro nome. Um novo nome que só você sabe. Ai, posso falar? Olha, interessante, essa coroa, ela é personalizada. Personalizada, ela tem seu nome. Ela tem seu nome, Dona Maria. Essa coroa, ela tem seu nome. Ela tem o formato da sua cabeça. Ela tem a circunferência exata da sua cabeça. Então, o anjo do Senhor dá para Jesus e Jesus coloca na sua cabeça. Tem uma bênção dessa? Aquele que não for, a coroa vai ficar lá. O nome vai ficar lá sem ter o dono. Porque cada um de nós tem uma coroa reservada para cada um de nós. E Deus, o próprio Cristo, quer colocar essa coroa na nossa cabeça. Aquilo que eu falei nesse instante aqui, né? Falando assim, que a arca de Noé foi feita para levar pessoas e nem quiseram. E o inferno foi feito para levar o diabo e seus anjos, e tem uma porção de gente caindo dentro. Verdade. Infelizmente, é uma analogia. Nisso. Eu sei lá, a gente gosta Fala, de ir Gera. pra direita e pra Os esquerda. cânticos. Os cânticos, exato. O cântico de Moisés e o cântico. É muito emocionante. E na volta de Jesus tem uma música suave. Fala aqui também na parte. O soar da trombeta. Para concluir, eu estou sem hora aqui. O Paulo aqui fala que a coroa da vida, A última. coroa. É, a coroa. A coroa da vida será brilhante ou fosca, cintilará com muitas estrelas ou será abrilhantada por poucas pedras preciosas, de acordo com o nosso próprio procedimento. Olha um detalhe que eu estudei ali. Se você Um detalhe for por muito, aí. Vai ter uma pedrinha só. Olha, eu estudei esse detalhe com o Horário. papai e a gente vai ter pelo menos uma estrela na nossa coroa. No mínimo uma. Exato. É o que eu ia falar aqui na sequência para a gente concluir. Não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrela. Porque essa estrela que terá na coroa de cada um representa alguém que você influenciou e vai estar lá também. Né? Então vai ter gente com uma coroa com muitas estrelas, outras com poucas. Só olha o detalhe, ninguém vai ficar com inveja da coroa de ninguém. Cada um vai estar satisfeito com a sua coroa. Minha coroa, deixa eu ver aqui quantas coroas tem na minha cabeça. Ixi, minha coroa só tem uma estrela. Eu influenciei tanto. Vou botar aqui 2 estrelas. Eu tirei da minha cabeça. Deixa eu ver aqui, por curiosidade, quantas estrelas tem na minha cabeça. 2 estrelas. Eu influenciei tanto meus filhos, Levi e Iago, que eles aceitaram Jesus e permaneceram até o fim. Essas 2 estrelas representam meus 2 filhos. Estou satisfeito. Ó. Todo mundo vai estar satisfeito com a sua coroa. Não importa o tanto de estrela que ela vai ter. Se não tiver estrela, não entra. Se não tiver estrela, nem lá vai estar. Né? Então, A preocupação agora. então por isso que a gente tem que ter espírito missionário, o espírito de compartilhar aqui. Se Deus está queimando no seu coração essa mensagem, é porque Ele está falando no nosso coração. Ele queima no meu coração quando eu estudo sobre isso. Então, se queima, Deus espera que eu não abafe esse ardor, esse queimar. Eu esparrame para onde eu estiver. Eu influencie mais pessoas para que essa coroa ela seja enfeitada de estrelas. A nossa motivação não deve ser, eu quero pregar o evangelho para ter muitas estrelas. Vai ser naturalmente. Se a gente vivenciar o evangelho, naturalmente a nossa coroa vai ser Muitas pessoas serão salvas porque você tem contato pessoal,
Muitos são salvos porque você mandou aquele filho lá na frente, aceitou. A surpresa do céu. Você está lá, as pessoas se acharam que não podia estar lá, está lá e se acharam que. Muitas surpresas nós teremos no céu. Vamos orar então. Querido eterno Deus, nós queremos encerrar, Senhor, essa reunião exaltando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que morreu naquela cruz para nos dar a oportunidade de aceitarmos e sermos salvos, Pai. Nós almejamos entrar naquele elevador de anjos para vivenciarmos a experiência de subirmos 7 dias e nos depararmos, Pai, com um mar de vidro, reconhecendo que não são méritos nossos, mas pela graça do Senhor Jesus. Senhor, e nos utilizando da fé que o Senhor faz brotar em nós, nós queremos tomar posse de todas as promessas benditas do Senhor. E que essas bênçãos alcancem cada um de nós que estamos aqui presentes, Senhor. E também, por extensão, os nossos familiares, aqueles que por ignorância, Senhor, ainda não compreenderam a grandiosidade do presente que está disponível para cada um deles. Mas que em tempo oportuno, Pai, que eles possam também aceitar que o Senhor, com a tua destra, ao colocar a coroa na nossa cabeça, o Senhor também possa colocar na cabeça deles, porque eles aceitarão. Nós queremos crer assim. Pai, glorifica a cada um de nós pela tua glória. Nos conceda a bênção de poder voltar para casa com o coração ardendo e com espírito missionário. Não permita que esse fogo, essa chama colocada pelo teu Santo Espírito se apague, mas que ela alcance as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas com quem teremos contato. Essas bênçãos, essas dádivas nós reconhecemos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.